Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wagner e vamos a mais uma aula. Hoje a nossa aula é de AutoCAD. Então vamos ao curso inicial de AutoCAD, onde nós vamos ver os principais comandos nesse curso. Então é um curso resumido, né? Nós não vamos aprofundar muito, mas vamos usar as ferramentas do dia a dia, o que mais a gente trabalha na hora da execução de um projeto. Então, hoje nós vamos trabalhar com a interface 2013, mas independente da interface, os recursos são os mesmos. Uma versão mais antiga, mais nova, etc. Mas os recursos são os mesmos. Então, vamos começar a trabalhar na nossa interface. Então essa aqui é a interface do AutoCAD, onde nós temos a nossa tela gráfica. Essa região preta aqui, ó, é a tela gráfica do AutoCAD, né? Então nessa área aqui nós executamos os desenhos. Então aqui é a região onde nós vamos trabalhar o nosso desenho, nessa tela preta aqui. Depois nós temos o painel Draw, que é o painel de desenho, né? Nessa versão. Painel Modify. Temos algumas funções aqui, layers de propriedades, textos e etc., que a gente utiliza durante a execução de um projeto. Também temos o nosso menu suspenso, ó, clicando aqui ele suspende, ó, painel, né? Então temos diversos recursos do AutoCAD nesse menu aqui. Então quando tu clica aqui ele mostra cada painel referente ao menu. Então ó, nosso painel Home, que seria o que a gente vai usar durante o nosso dia a dia de projeto, né? O mais utilizado. No caso de projetos 2D, né? Então a gente vai começar trabalhando no 2D, depois vamos avançando para os recursos 3D. Também podemos ativar a barra de ícones, né? Então essa aqui é uma barra de ícones. Então temos barra Draw, barra Modify, Object Snap, UCS, etc., né? Então são diversas barras que a gente pode ativar no nosso menu lateral. Para ativar uma barra, podemos clicar em cima com o botão direito do mouse, onde mostra, ó, cada recurso de cada barra do AutoCAD. Então basta clicar aqui em cima, vai aparecer a barrinha referente a que tu clicou ali. Vou fechar ela aqui. Caso não tenha essas barras laterais aqui, a gente vem aqui no menu View, Toolbars, ó, observe ali no final, Toolbars, AutoCAD. Então aqui tu vai adicionar as primeiras barras, caso não apareça nenhuma barra do lado ali na lateral, né? Então você pode acionar essas barras aqui. Então observe que agora já estão ativadas. Aí é só clicar com o direito em cima e acionar outras barras de ferramenta. Então essa aqui são as nossas barras de desenho. Depois aqui a região do Model é a região da tela gráfica de desenho, onde nós vamos executar o desenho em Model. Layout seria a parte de impressão, né? A parte de plotagem do nosso desenho. Tu vai definir o tipo de papel, né? Todas as escalas, etc. Tudo nessa parte aqui, na finalização do nosso projeto. Então isso aqui é a região do Layout, né? Então vamos trabalhar no Model. Quando estiver pronto o nosso desenho, nós vamos lá para o Layout. Então observe aqui, quando eu mexo o meu cursor do mouse, observe ali no canto inferior esquerdo, ó, que vai movimentando X, Y e Z. O nosso caso não mexe o valor do Z, porque a gente está trabalhando no plano bidimensional, X e Y, né? Então por isso que varia só, ó, o X, Y, ó, e o Z 0. Então quando eu mexo o cursor, ó, observe que vai variando aqueles valores ali. Depois nós temos a nossa linha de status aqui, onde nós vamos ativar alguns recursos que são muito importantes para a execução do projeto. Então primeiro nós temos o orto, que permite desenhar em sentido horizontal e vertical, e o polar. O polar é o melhor recurso para nós trabalharmos. Então vamos ativar ele aqui. Ativando o polar, observe que vai ficar na cor azul. Então ó, isso aqui significa que o ícone está ativo, né? Então olha a cor azul dele ali, ó, polar ativo. Também vamos ativar
Object Snap. Observem do lado ali, eu vou ativar ele. Então, o Object Snap são as ferramentas de precisão, né, do AutoCAD. Então, são aqueles pontos geométricos do desenho que servem para a execução de um projeto. Então, são pontos exatos, não é nada feito a olho, né? Então, por isso que a gente ativa aquela barra Object Snap. Então, observe, ó, se eu vou fazer uma linha aqui, ó. Quando eu passo o mouse, ele marca, ó, o endpoint. Então, isso aí é um ponto geométrico. Ó, o midpoint da linha, a aresta da linha, né? Então, observem que aquela ferramenta ativa permite identificar cada ponto desses automaticamente. Então, ó, vou fazer um círculo aqui, ó. Então, quando eu for executar um outro comando, eu passo o mouse, ele marca, ó. Observem a aresta, quadrante, né? O endpoint. Então, todos aqueles pontos geométricos do desenho, ele é marcado através das ferramentas de precisão do AutoCAD. Então, para a gente identificar esses pontos automaticamente, nós temos que ativar eles. Então, eu vou clicar com o botão direito ali onde diz Object Snap. Vai aparecer essa barra aqui, né? Uma barra dos pontos geométricos. Vamos em Settings. Então, abriu essa janela aqui. Então, observe nessa janela, ó, vou desativar os pontos. Então, nós podemos ativar o endpoint, midpoint, centro, né? Extensão, quadrante. Então, todos aqueles pontos que nós vamos precisar na hora da execução do desenho. Então, tem aqui, ó, selecionar todos, ó, vou clicar aqui. Pronto. Selecionamos todos os pontos geométricos para a execução do projeto. Então, vamos dar um OK. Então, observe aqui, Object Snap, ó, OK. Pronto. Então, agora está ativado todos os pontos, ó. Então, quando eu for executar um desenho, ele vai marcar o quadrante. Posso ligar no endpoint, né? Então, todos aqueles pontos geométricos do desenho estão marcados automaticamente. Então, polar ativado, depois Object Snap. Agora vamos ativar mais um ponto. Seria Object Snap Tracking. Então, seria aquelas linhas de intersecção, né? Ele cria em traço, né, uma linha de intersecção. Então, vou fazer um exemplo aqui. Quando eu passar o mouse, ele cria uma linha imaginária e outra linha imaginária no sentido vertical. E observe que ele marcou o centro, né, o zero ali, ó. Então, a partir daqui, ó, eu consigo executar o meu círculo. Então, por isso que temos que ativar aquela ferramenta ali. Depois nós temos, ó, o Dynamic Input ali, que seria a entrada do valor numérico no cursor do mouse. Então, quando eu clico aqui, ó, na hora de executar uma linha, observe ali que já apareceu a entrada numérica acima do cursor. Então, tu já pode digitar diretamente ali, não precisa digitar lá na linha de comando, ó. Então, ele permite que o usuário digite os valores diretamente, ó, e vai te marcando ângulos e valores. Se essa ferramenta não está ativada, nós vamos digitar o valor aqui na linha de comando, ó. Então, por exemplo, ó, vou clicar aqui num ponto, uma linha de 1000. Então, observem que eu estou digitando o valor dentro da linha de comando. Então, quem gosta pode utilizar ativado no cursor, ou quem gosta de digitar na linha pode desativar ele. Então, eu vou deixar ativado, ok? Então, ficou ativado o nosso cursor ali. Então, esses são os principais recursos, né, que nós estamos vendo aqui. Recursos de 2D para a execução de um projeto. Depois nós temos outros comandos ali, que é o Pan, que seria essa mão aqui, ó, que permite tu movimentar o desenho na tela. Observem aqui, ó, estou movimentando todo o conjunto, né? Se eu quiser executar um outro desenho do lado, posso executar aqui ou desse lado, ó. Então, o comando Pan permite movimentar o desenho na tela. Então, para liberar o comando, aperto a tecla ESC. Pronto, liberou o comando. Posso executar outro comando. O Pan também pode ser executado clicando no scroll do mouse, que seria aquela roda que tem no mouse ali, que a gente pode girar, né, para aumentar e diminuir o zoom. Então, se tu pressionar ela e ficar segurando, observem, ó, que acessou o comando Pan, ó, automaticamente, ó, ali, ó.
Então, clicando no scroll, ele faz o mesmo recurso que clicar lá no ícone. Também podemos digitar o atalho P e depois Enter. Também executa o comando PAN. Ó. Observe aqui que eu estou movimentando todo o conjunto na tela, né? Todos os objetos com o comando PAN. Para liberar o comando, quero sair do comando, aperta a tecla ESC. Pronto. Depois, se eu quiser apagar algum objeto aqui, eu posso clicar em cima, ó. Clico em cima do objeto e aperto a tecla Delete. Ó. Então vou clicar aqui nessa linha, Delete. Ou posso clicar nela e usar o comando Erase lá na barra Modify. Ó. Observe o Erase, ó. Também apaga. Ou clicar no Erase e selecionar o objeto e depois apertar Enter. Também vai apagar o objeto. Mas no dia a dia utilizamos mais o del, né? Ó, clica aqui, ó, aperta Delete, ó. Ele vai apagando rapidamente. Então a tecla Delete ou apagando utilizando o comando Erase. Então vamos a outro recurso do nosso AutoCAD do dia a dia. Então vou clicar aqui, que seria o zoom, né? Então nós temos aqui, ó, vamos trabalhar com os principais recursos de zoom. Vou colocar alguns objetos aqui. Então observem aqui, ó, esse exemplo. Quando eu giro o scroll do mouse, ele faz o zoom real time. Ó. O zoom real time é o zoom em tempo real. Então ao girar o scroll, ó, ele vai dando zoom no objeto. Importante é posicionar o cursor no mouse no objeto que tu vai dar o zoom, né? Então, ó, estou posicionando ele aqui, ó. Se eu colocar o cursor acima, no momento que eu girar o scroll, o objeto vai ir para o sentido inferior da tela. Ó, observem aqui. Se eu colocar o scroll na parte inferior, no momento que eu girar, ele vai subir. Ó. Então observem, se eu colocar o meu cursor do lado direito, quando eu girar, o objeto vai para a esquerda. Se eu colocar o cursor do lado esquerdo, quando eu girar, ele vai para a direita. Então procure posicionar sempre o cursor, ó, no objeto. Ó. No momento que tu gira o zoom real time, ele vai posicionando. Também temos o zoom real time aqui no menu lateral, ó, real time. Então eu arrasto, ó, posso arrastar o mouse, ó. Eu arrastando o mouse, o objeto arrasta também. Então observe aqui o zoom real time, ó. No momento que eu arrastei o cursor do mouse, o objeto arrasta também. Depois nós temos o zoom window, né? Então, ó, zoom window aqui, ó. Seria o mesmo que você apertar. Então, lá no teclado, a letra Z, Enter, depois W e Enter. Então, nesse caso, a gente vai executar o zoom window, né? Então, ele pede para a gente abrir uma janela, ó. Então, essa janela na diagonal, né? Seria o tamanho que o objeto vai ficar na tela. Então vou clicar aqui e pronto, ó. Agora vamos dizer que eu quero um outro detalhe aqui. Então vou lá no zoom window, aperto Enter. Quando você aperta a tecla Enter, ele repete o comando, o último comando que você executou, e se for em caso de valores também, né? Então eu vou apertar o Enter para repetir o comando. Ó, então no AutoCAD, ó, na nossa linha de comando, o que ele pede? Para abrir uma janela, né? Então vamos selecionar essa janela aqui. Observem ali, ó. Fiz uma diagonal, né? Uma janela na diagonal para mostrar aquele detalhe ali. Então o zoom window é importante para pequenos detalhes no objeto. Vamos dizer que você tem um detalhezinho na peça lá, ó, minúsculo, que no momento você não consegue visualizar. Ó. Observem aqui, ó. Vou dar um zoom real time com o mouse. Tem um detalhezinho ali que eu não consigo visualizar. Então eu vou utilizar o zoom window. Então ó, lá no nosso ícone, ó, zoom window, e vou abrindo janelas, né, até ficar num tamanho bom para o usuário. Mais uma vez, ó, vamos repetir o comando. Então observem ali que eu consegui dar um zoom, aproximar ao máximo para mim poder trabalhar naquele objeto. E observem também que o círculo ficou poligonal, né? Então ó, parece um polígono. Isso aí é um efeito do zoom, né, de afastar e aproximar o objeto que acontece. Então a gente pode regenerar isso aí. Então usando o regen, RE Enter, né? Então comando regen, ó, RE Enter,
Então observem ali, ó, regen, ó, voltou a ser um círculo normal. Então observem que voltou a ser novamente um círculo, né? Agora, se eu quiser voltar esse zoom, podemos utilizar o zoom prévios. Então, ó, ele volta o último zoom. Não é a mesma coisa que você utilizar o Ctrl Z. Se você apertar Ctrl Z, o que vai acontecer? O comando vai se desfazer, o que você executou, né? O desenho que você fez vai se desfazendo dos últimos recursos. Então a gente utiliza o zoom prévios. Então, ó, mais uma vez, ó, vamos retornando até o tamanho que era antes. Então esse é um recurso importante. Depois nós temos também o zoom extend, um ajuste na tela centralizando todos os objetos em todos os pontos. Então vou apertar a tecla Z, Enter, e depois E, Enter. Então ele vai ajustar o objeto na tela. Então vamos dizer que você está num detalhe do objeto lá, ó, fez um desenho, né, um círculo aqui e tal, e aí você quer voltar como era antes. Então vamos usar o zoom extend aqui. Então Z, Enter e E, Enter. Então observe que ele estendeu o objeto na tela. Também podemos usar o zoom extend no scroll do mouse. Então no scroll do mouse tem o mesmo recurso, ó. Basta dar 2 cliques rápido no scroll do mouse. Então vamos fazer. Então observem, ó, dei 2 cliques rápido e ele voltou ao tamanho, né, proporcional na tela com todos os objetos. Agora nós temos também o zoom all. O zoom all ele busca todo o objeto também. Então vamos dizer que tu está lá no recurso lá e o teu objeto está perdido na tela, tu não acha, sei lá. Tu pode usar o zoom all, ó. Z, Enter, all, né? A letra A de all, Enter. Então observem, ó, que ele buscou todos os objetos que às vezes o usuário está desenhando e se perde, né? Não acha o objeto, perdeu na tela. Ou você usa o zoom extend ou o zoom all, ó. Então todos os objetos. Então buscou na tela. E o extend, o que ele faz de diferente? Ele centraliza, né? Além de buscar, ele centraliza. Z, Enter e Enter. Então observe, ó, que centralizou em todos os cantos os objetos. Então pessoal, essa aqui é uma dica muito importante do nosso curso. Então vamos avançar para a próxima aula. Então agora concluímos essa parte, vamos para a próxima aula.